Olá, queridos. A nossa aula de hoje é sobre conjunção e interjeição. A conjunção talvez seja dos conteúdos mais exigidos nos concursos. Então, fica ligadinho, porque conjunção é uma matéria que provavelmente pode cair na sua prova. Então, o que é uma conjunção? Uma classe gramatical que ela liga orações, porque ela é um conector, né? Então, ela liga uma oração a outra. Mas mais do que ela dar uma ligação, vamos dizer assim, às duas orações, ela dá um sentido. Então, ela dá um sentido de causa, ela dá um sentido de explicação, de comparação. Então, dependendo da conjunção que esteja na oração, ela vai dar um sentido a ela. Então, a melhor e maior função da conjunção é essa. Então, pegando aqui alguns exemplos. A eleição se aproxima, mas não confie em quase nenhum candidato. Você percebe que esse mas aqui está ligando a primeira oração à segunda? Está bem claro. Esse mas, nós vamos dar uma olhadinha na tabela daqui a pouco, qual é a classificação desse mais. Mas pela interpretação dessas orações, desse período aqui. A eleição se aproxima, mas quando você fala esse mas, sem o i, que é uma conjunção, ele me dá a ideia de que algo depois dessa primeira oração vai ser oposto. As eleições se aproximam, a eleição se aproxima, mas não confia em nenhum candidato. Então, esse mas dá a ideia de oposição. Nós vamos ver daqui a pouco. Sairemos sem preocupações quando a vacinação atingir mais de 90% da população. Também o quando me dá a ideia de tempo, e ele está ligando as duas orações. Além dessas informações, há uma outra informação muito importante. Há conjunções chamadas coordenadas, que ligam orações independentes, e as orações subordinadas, que ligam orações dependentes. Então, orações coordenadas ligam orações independentes, como está escrito aqui. O que seriam orações independentes? Olha, vamos lá no primeiro exemplo. A eleição se aproxima. Se eu colocasse um ponto final aqui, você teria uma informação completa. Não confio em quase nenhum candidato. Ponto. Seriam orações que, por elas só, elas teriam sentido completo. Então, nós dizemos que são independentes uma da outra. Então, são orações coordenadas. No segundo exemplo, sairemos sem preocupações. Quando a vacinação atingir mais de 90% da população. Uma depende da outra. Então, nós dizemos que são subordinadas, porque subordinação você vai lembrar de dependência. Então, vamos lá para a tabela das orações coordenadas, aquelas orações que são independentes. Então, eu tenho aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Eu falei no início que as orações coordenadas, aliás, as conjunções de um modo geral, elas são muito exigidas nos concursos, mas ela, na questão, provavelmente não virá a palavra conjunção. Qual é a função dessa conjunção? Provavelmente não vai acontecer assim. Ele vai pegar um trecho do texto que ele vai utilizar, né? Como a gente sempre fala, texto está sempre presente nas provas de linguagem, e aí ele vai provavelmente vai te perguntar qual é o sentido dessa oração destacada. E aí, pelo sentido, você vai dizer aditivo, adversativo e assim por diante. Então, aditivo, o em, o nem, o e nas orações afirmativas e nem nas orações negativas. Mas também, olha aqui, se você colocar só o mas, é a ideia de oposição, mas o mas também é a ideia de adição. Adversativa, mas porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, alternativa, né? Então, a adversativa me dá a ideia de oposição, adjetiva, você está adicionando, acrescentando ideias, alternativa, alternando ideias, ou você estuda, ou você trabalha, conclusiva, conclusão, então o próprio nome já está explicando. Logo, portanto, por isso, as explicativas explicam por que talvez seja a conjunção mais, né, nesse sentido, mais utilizada, e o pois também, né, fora as outras. Aí temos as conjunções subordinadas, que ligam orações dependentes. Uma depende da outra. Também, voltando, quando você precisar rever esse vídeo, pegar essas tabelas, para você ler novamente, fica à vontade. Não esqueça disso. Quiser anotar, o importante é quanto mais você ter contato com essas informações através dos exercícios, através da leitura, você vai ler um texto. Você viu uma conjunção, tenta
pensar que sentido aquela conjunção está dando, você precisa voltar na tabela. É essa a intenção. É sempre estar em contato com essas informações, que aí você vai assimilando. As subordinadas, eu tenho várias, né? Causais, de causa, porque, novamente, aparece, mas aí vai depender se a oração é coordenada ou subordinada. Se for subordinada, está me dando ideia de causa, esse porque vai ser causa. Uma vez que, sendo que, visto que, consecutiva é a ideia de consequência. Comparativa, comparação, conformativa, né, de conformidade, concessiva, um nome um pouquinho diferente, é a ideia de oposição, assim como as adversativas. Então, mesmo que, por mais que, ainda que, vou ter os exemplos, embora gostasse muito dele, resolvi terminar a relação. Então, a ideia de oposição, mas aqui eu estou trabalhando com orações subordinadas. Então, a gente diz que ela é concessiva. Proporcionais, finais, a ideia de finalidade, né? Então, a fim de que, para que, temporais, tempo. Algumas auto se explicam, outras a gente precisa observar. Aí vamos falar um pouquinho sobre as interjeições. A interjeição é talvez a classe gramatical mais fácil, por isso que eu coloquei junto com conjunção. A interjeição são aquelas palavrinhas curtas que me dão uma ideia de surpresa, de espanto, de medo. Então, sempre depois dela vem um ponto de exclamação. Ó. Ela expressa sentimentos, sensações, estados de espírito, sendo sempre acompanhadas pelo ponto de exclamação. As interjeições são consideradas palavras-frases, pois representam frases resumidas formadas por som vocais. Ah, ó, ai, e assim vai. Tem uma tabela aqui com vários tipos. O que pode acontecer na interjeição na prova? Ele pode colocar uma charge, que é muito comum em charge ter as interjeições, ou outro tipo de texto, e ele te pedir qual é o sentido dessa interjeição naquela oração ou no texto. De alegria, de alívio, de ânimo, de apelo, aplauso, contrariedade, dor, dúvida, espanto, medo, aprovação, silêncio, ou até mesmo outras situações. Então, aqui tem várias, né? Parabéns, credo, contrariedade, dúvida, hein, né? É muito comum aí nas charges, nas histórias em quadrinhos. E aí, agora, nos exercícios. FUVEST, São Paulo FUVEST é um vestibular muito conhecido, muito procurado, né? Lá em São Paulo, e até mesmo pessoas que moram em outros estados vão prestar vestibular do FUVEST. Podem acusar-me, 2 pontos. Estou com a consciência tranquila. Os 2 pontos do período acima poderiam ser substituídos por vírgula, explicitando, só um minutinho, deixa eu mudar aqui, que eu não estou conseguindo enxergar rapidinho. Explicitando-se o nexo entre as 2 orações pela conjunção. Então, aqui ele usou os 2 pontos, ele poderia usar a vírgula, mas ele também poderia usar uma conjunção. Podem acusar. Qual seria a conjunção que viria após esses 2 pontos? Ou no lugar dos 2 pontos, melhor. Estou com a consciência tranquila, portanto, e, como, pois ou embora. Na verdade, o pois seria a conjunção, ou porque se tivesse aqui, encaixaria melhor. Podem acusar-me, pois estou com a consciência tranquila, uma explicação. Então, a única conjunção que poderia encaixar perfeitamente sem prejudicar o sentido é o pois letra B. Número 2. Ainda que não atinja agora meus objetivos, continuarei tentando. Qual locução conjuntiva pode substituir a expressão destacada sem prejuízo no sentido? Mesmo que, vamos lá, mesmo que, à medida que, a fim de que, ou sempre que. Ainda que não atinja meus objetivos, continuarei tentando. E dá a ideia, isso é muita interpretação também. Então, você ficar preso a informações engessadas das tabelas não vai ajudar. A tabela é auxiliar. Ainda que não atinja agora, continuarei tentando. Então, me dá a ideia de oposição, de concessão. Então, a única que poderia substituir sem prejudicar o sentido é mesmo que. Mesmo que eu não atinja agora os meus objetivos, eu continuarei tentando. À medida que é proporção, a fim de que é finalidade sempre que é tempo. Então, nenhuma dessas poderia substituir. 3. PUC São Paulo. Também é um vestibular muito exigido, PUC, inclusive, tem no Rio de Janeiro.
em ouviram-se amplos bocejos, fortes como a muralha das ondas. A partícula como expressa uma ideia de. Então, tenho 4 ideias aqui. O como é uma conjunção interessante, porque eu fiz questão de colocar essa questão, porque o como ele pode ser comparativo, ele é tão inteligente como seu pai. Olha só. Ele pode ser de causa, como estudei muito, passei no vestibular. Então, ideia de causa, como. Ou ele pode ser de conformidade. Estudei como o professor solicitou, estudei conforme o professor solicitou. Então, se esse compor pode ser substituído pelo conforme, né, que é uma outra conjunção, então ele é conformativo, né, me dá a ideia de conformidade. Então, qual seria aqui, nessa questão, qual é o sentido desse como? A conclusão? A conclusão não entraria. Entraria comparação, causa ou conformidade. Então, aqui é claro que é comparação. Tem até aquela música do Lulu Santos, a vida vem em ondas como o mar. Então, ele faz uma comparação da vida, do altos e baixos, né, da inconstância, com o mar. Então, o como ele está sendo utilizado para comparação. 4. Puxa, não pensei que aquele homem deitado no chão era alguém que já fez parte do nosso convívio. A interjeição destacada expressa. Então, as interjeições elas têm essa função de me expressar sentimentos de dor, de dúvida, de espanto, de surpresa, de negação, enfim. Você vai precisar analisar o contexto, né, ou a frase que ele está, a oração que está inserida, para poder entender qual é esse sentido. Então, puxa, não pensei que aquele homem deitado no chão era alguém que já fez parte do nosso convívio. Essa é uma aversão, ou seja, ele está repugnando, ele tem uma atitude de repugnação, é impaciência, é surpresa ou é uma reprovação? Então, aqui também acho que é bem simples de entender que é uma surpresa. Aqui eu coloquei o gabarito, tá? Se você não, depois, no final, se você quiser rever, né? Às vezes o som não está legal do vídeo, né? Quando você vai assistir, de repente você quer botar no mudo para você tentar fazer o exercício sozinho, então tem um gabarito aí no final. Então, as conjunções são exigidas, mas elas são exigidas de uma forma mais interpretativa. Então, provavelmente não vai aparecer a palavra conjunção, você vai entender pela própria interpretação do contexto, da oração, da leitura, qual é o sentido dela, as tabelas de conjunções estão aí, e as interjeições são bem tranquilas, também são exigidas através do seu sentido. Então, boa aula para vocês, até a próxima. Fiquem com Deus.